Bem, bom dia a todos. É uma satisfação muito grande também estar aqui ao lado de figuras tão ilustres. Tantas são as autoridades presentes à mesa e na plateia que eu vou fazer aqui a saudação em nome do Dr. Delúbio, nosso presidente, mas também agradecer à organização por esse honroso convite. De fato, eu faço minhas também as palavras do professor, meu querido amigo, dileto amigo dos tempos de PUC, mas um fraterno amigo pessoal, o professor Wagner Valera, hoje atualmente coordenador da pós-graduação da PUC, que é a maior, junto com a da USP, são as dois maiores programas de pós-graduação do Brasil. Então é um orgulho muito grande estar aqui ao lado desse caro amigo, e também com as carreiras da advocacia pública, com as quais, obviamente, eu me identifico muito pela minha relação direta com diversas pessoas, diversos integrantes desta belíssima carreira, e também por ser advogado, porque, afinal de contas, enfim, é uma carreira que tem esse grande bônus e esse privilégio, né, de ter a União como sua principal cliente, né? Isso tem que ser um orgulho para todos nós. Mas, enfim, indo direto ao ponto, nosso objetivo aqui, obviamente, é examinar, e como eu dizia, faço minhas palavras do professor Wagner Valera, quanto à necessidade de um aprendizado sobre todo esse assunto. Todos nós estamos aqui aprendendo a conceber, a entender esta relação entre público e privado. Não há dúvida de que, de fato, talvez seja um excesso dizer de uma privatização da Previdência, mas é um fato novo a presença de um ente privado agora na gestão também de uma parcela da Previdência dos servidores públicos. Eu também sou servidor público, sou professor da Universidade de São Paulo, pago pelos cofres públicos paulistas, então tenho, obviamente, interesses diretos nesse assunto. Mas, doutor Jairo, eu que aprendi a admirá-lo uma vez numa reunião no gabinete do ministro Garibaldi, e saiba que sua palestra foi realmente brilhante nesse ponto, e eu acho que essas dúvidas todas, elas afloram, e nós temos o dever aqui de discuti-las uma a uma. Muito bem, então o meu papel é facilitado em relação aos demais. Eu não tenho aqui a obrigação de tratar da questão geral, mas apenas de um ponto específico. Mas eu quero dizer aos senhores que ele é bastante peculiar, porque a contribuição à Previdência de 11%, a contribuição previdenciária dos servidores públicos, sofreu também suas mudanças para se adaptar a este modelo. Logo, é fundamental também entender a aplicação da contribuição dos servidores públicos a partir de agora, em relação às bases de cálculo, suas respectivas incidências, e também com relação ao imposto de renda de pessoa física, porquanto tenhamos agora uma nova fisionomia dessas questões. Passamos ao próximo slide. Então, vejam, nós temos hoje uma síntese muito clara dos regimes de previdência privada, a partir desses 4 grandes parâmetros: o regime geral de previdência social, o regime próprio dos servidores públicos, aquele outro da previdência complementar dos fundos de pensão privados, e também um fundo agora, fundo de pensão próprio dos servidores públicos da União. Previdência complementar fechada, define-se como fundo de pensão. Logo, se é um fundo de pensão, esse regime tem que se identificar alguns sujeitos que participam de toda essa relação jurídica, e o principal aqui é o FUPRESP, porque, afinal de contas, ele será o grande gestor. E quando vamos examinar a natureza jurídica desse gestor, percebe-se claramente que ele não é mais o Estado, ele agora é um ente privado. E, portanto, tudo que o servidor público percebe de remuneração a partir da Previdência Complementar, ainda que parcela desse financiamento venha da União, necessariamente terá aí, nessa contraparte, pagamentos também a título de uma remuneração privada, pautada pela capitalização desses recursos ao longo do tempo. É um regime muito interessante, numa complementariedade que nós precisamos examinar a miúde. Mas, enfim, o que interessa nessa primeira parte é destacar muito claramente que o servidor público agora tem direito de optar e fazer o caminho que melhor lhe parecer, o mais adequado
ao longo para estruturar a sua vida, vamos dizer, de futuro quanto aos riscos dos perigos da vida em geral. Né? Passemos o próximo. Nessa estrutura, obviamente, como disse o professor Wagner Balera, é preciso apreciar a compatibilidade desse sistema atual com a Constituição. É difícil nós assentarmos alguma premissa aqui de incompatibilidade, porque, afinal de contas, desde as mudanças da Emenda Constitucional número 20, também a Emenda Constitucional número 41, elas, 40 e 41, foram acrescentando tratamentos típicos para preparar esse momento. Nós estamos aqui falando, portanto, 98. Né? Ou seja, houve uma evolução muito grande de debates em emenda constitucional, ou seja, 2/3 das duas casas, votando 2 vezes, aprovaram esse regime. É difícil, então, voltar atrás e tentarmos agora dar marcha ré no trem que não tem mais agora, que já tem, pelo contrário, todos os vagões prontos, maquinistas, e temos que saber onde vamos nos sentar, né? Se na frente, no meio, lá no fundo, como é que nós queremos estar nesse grande trem do regime novo de previdência. Muito bem, então passemos à próxima questão, porque também acho que aqui nós não queremos tomar muito tempo. Vamos ao seguinte: desses regimes constitucionais, nós tiramos alguns princípios que são, no meu modo de ver, fundamentais para compreender todo o processo. O primeiro deles é o princípio da solidariedade. Ao mínimo, o novo regime, ao assegurar o direito ao teto, ele assegura um mínimo pautado pela solidariedade e o dever recíproco de todos de mutuamente constituir a previdência daqueles que já estão há mais tempo no serviço público. Então, todo aquele que ingressa passa um tempo na acumulação dos seus benefícios e assim remunera a previdência dos que saíram. Esse modelo, obviamente, ele se mantém pautado pelo princípio da solidariedade. Princípio esse que também, obviamente, concorre com aquele da previdência complementar, mas é um princípio que está na Constituição muito claramente. O outro é já olhando para a previdência privada, a vinculação a grupo determinado. Quer dizer, a exemplo do que há no Banco do Brasil, né, no Previ, em tantos outros fundos importantes, cada um tem o seu público vinculado, um fundo de pensão fechado, portanto, não aberto, não é que qualquer outro possa entrar. Isso é muito importante, saibam os senhores, para assegurar a montagem do cálculo autorial. Ou seja, há uma expectativa pelo benefício ser absolutamente já previamente definido. Isso garante uma certeza jurídica de uma previsibilidade forte e que não vai acontecer algo como aconteceu com o Aeros, por exemplo. Né? A tragédia dos fundos de pensão de uma época já superada no tempo deve-se a muitos problemas de gestão, mas principalmente também a modelagem, que era falha em diversos pontos. E dificilmente isso acontecerá com esses novos modelos. A facultatividade de acesso. Ninguém está obrigado a acessar a previdência privada. É um exercício de direito de opção. E não é só uma opção, nós veremos aqui várias. Não é? O direito de opção de manter-se no regime vigente. Não, eu quero sair. Vai para a previdência privada. O direito de manter-se com o teto mais o limite aceitável, o limite definido em lei das alíquotas básicas e etc. Mas ele pode querer contribuir com mais? Pode. Mais opção. Mas não são essas opções apenas. Opções, inclusive, quanto ao regime tributário. Você pode optar pelo regime progressivo de imposto de renda, pode optar pelo regime regressivo. Então, agora o direito à facultatividade, o direito de acesso, vem acompanhado também de uma série de opções sobre o modelo que o servidor prefere. Ao mesmo tempo também, essa exclusividade da contribuição definida. Ou seja, não é o benefício que é definido, mas a contribuição. Isso não pode gerar no servidor público um medo de que, bom, se amanhã vier uma crise internacional, a União não fizer os aportes, porque nós estamos acostumados a situações desses jaez no país, como já aconteceram antes, mas acho improvável que isso venha a ocorrer. Porque se trata de entidade privada de previdência complementar,
com toda uma série de rigores de controle. E todos vocês terão controle sobre isso. E pense bem, tudo que for custo da FUNPRESP é custo de todos que participam do fundo. Se há custo tributário elevado da FUNPRESP, saibam que é custo de todo servidor público. Então é preciso que a gestão pública seja eficiente, de qualidade, como se fosse dos servidores públicos, um controle dos servidores públicos sobre uma entidade privada, mas que é, obviamente, uma fundação e que é deles. Né? Autonomia entre os regimes são, obviamente, autônomos, complementares, né? Mas com essas obrigações de reserva obrigatória e cálculo autorial. Então, a Constituição antecipou uma série de requisitos que nós observamos presentes nas leis e que julgamos compatíveis com rigores, com critérios de segurança jurídica eficientes. Se não, vejamos. Passemos a próxima. Quem são os sujeitos? A União, a patrocinadora, e, portanto, ela coopera e vincula os sujeitos que integram essa figura. Depois, participantes, todos aqueles servidores públicos do FUNPRESP executivo, além dos outros planos legislativo e judiciário. E o assistido, o participante, é o seu beneficiário do gozo do benefício correspondente. Então, essa estrutura de beneficiários, obviamente, está vinculada ao regime legal da Lei Complementar 109, também a Lei 12.618, e estabelece-se aqui essa relação, mas eu quero insistir nesse ponto. O FUNPRESP é uma entidade privada e, como tal, com repercussões várias em relação ao montante que se encontrará sob a sua administração, questão que é importante porque, em matéria tributária, essas entidades, por força de decisões do Supremo Tribunal Federal, elas têm obrigações tributárias, elas não estão consideradas aí numa condição de imunidade plena. Então, há diversas questões aí que precisam ser também discutidas futuramente. Muito bem. Então, basicamente, a síntese dos regimes é esse. O teto do regime geral e do regime próprio equivalem-se, e a partir daqui o servidor tem, então, o direito de optar entre aqueles que perceberem, obviamente, remuneração acima da Previdência, por esse regime de Previdência complementar vinculado à FUNPRESP. Meus caros, isso é uma poupança compulsória, mas é uma poupança, quem dera eu pudesse ascender a esse grupo, né? Porque eu só contribuo com 50%. Esse é um dado interessantíssimo. Veja, de algum modo isso reduz a incidência da contribuição, de algum modo não, isso reduz a incidência da contribuição previdenciária de 11%, cuja base já não será, obviamente, a base que é hoje, o valor integral da remuneração, mas apenas naquele montante correspondente ao teto. Muita palestra, né? E isso assegura ainda mais a participação complementar da União entre 8% e 8,5%, né, na remuneração do fundo da Previdência Complementar. Esta questão é fundamental, porque aqui a União inibe aquela visão, vamos dizer assim, de privatização propriamente dita desse modelo. Porque ao mesmo tempo que está sob a gestão de um ente privado, a União ingressa no mesmo sistema para, ao lado do servidor, do servidor público, também contribuir com a outra metade. E veja, tanto essa contribuição do contribuinte quanto a da União estarão isentos na fase de acumulação do imposto de renda. E, portanto, esses valores vão integralmente para a composição do fundo. A União por imunidade e o contribuinte por isenção. Certo? Esses servidores atuais, os servidores atuais têm o direito de manter-se no regime. Ele não tem a obrigatoriedade de migrar para o regime de previdência complementar. Mas, ao migrar, terá um regime especial, que é o regime de transição. Que, convenhamos, eu não estou aqui vendendo o plano, estou dizendo da importância dele, né? Convenhamos, é algo que coloca muitas dúvidas. De fato, eu, se fosse um servidor público, em meio de carreira,
teria muitas dúvidas sobre seguir ou não para um plano como esse, porque, obviamente, o regime anterior, ele sempre traz elementos também de interesse. Mas tem, sem dúvida nenhuma, diversas vantagens que justificam a migração, e nós mostraremos em seguida. Passemos aqui, claro, sempre no meu universo, que é o universo tributário, né? Então, esse teto, o servidor passa a ser a base de cálculo dos 11% do servidor, no limite da Previdência, igualmente da União, o valor de complementação. Em relação à Previdência complementar, ele vai escolher entre esse percentual adicional para complementar o valor integral. Então, além disso, ele ainda tem o direito de estabelecer qual o teto, qual o limite dessa contribuição, ressaltando a diferença. A contribuição previdenciária é tributo. A contribuição para a Previdência complementar é contribuição privada. Ela não tem natureza tributária. Ela tem uma natureza de espontaneidade, baseada na espontaneidade, na voluntariedade e no interesse de estabelecer, como acontece com qualquer empregado privado, o seu regime de previdência privada. Eu mesmo, por muito tempo, resisti a essa briga de siglas, né? PGBL, VGBL, e eu nunca entendia direito o que era aquilo. E um dia eu chamei o gerente de banco e disse: olha, da parte legal eu já entendi tudo, agora na prática eu quero saber o que acontece, qual a diferença, né? E ele foi tentando, com muito esforço, me convenceu, não me convenci, mas recentemente, talvez uns 2 anos atrás, depois da paternidade, a gente fica mais preocupado com os riscos da vida, né? Cedi ao tal do VGBL. Então, é algo parecido, ou seja, você tem que se preocupar com o futuro e é exatamente nessa linha que essa complementariedade se apresenta, né? Na aposentadoria, o servidor vai resgatar 100%. Ele tem direito de fazer um resgate de 100% do valor acumulado, quero dizer, nos limites dos 25 anos, como explicou muito bem o doutor Jário, entre o que ele contribuiu e o que a União contribuiu. Só que aí entra o imposto de renda. E é o imposto de renda porque, para todos os cidadãos, seja o servidor público ou privado, todos eles estão submetidos a opção entre o regime progressivo de 15%, 27,5% e o regressivo, o regime tributário regressivo, que tem uma incidência de 35% até chegar a 10% no limite a partir de 10 anos, né, que o montante esteja depositado. Vamos. Tudo bem. Então, esses planos de benefícios, é importante insistir nisso, é de contribuição definida e não de benefício definido, né? E é exatamente isso que justifica essa preocupação sobre essa diferença de tratamento, para justificar, então, o que nós passamos a ver agora sobre o regime tributário propriamente dito. Passemos. Pode passar isso aí. Muito bem. Então, custeio na parte tributária, é importante segregar algo que eu já antecipei, entre teto como sendo 11%, a contribuição de 11% na forma de tributo, e de forma optativa a contribuição privada para a capitalização dos planos, segundo a proporção de interesse do servidor, né? Essa questão nos coloca apenas um desafio que, ao meu ver, e há pouco aqui estava conversando com nosso colega, que, ao meu ver, há uma lacuna sobre o custeio por tributo para o regime especial, que não consta nenhum tratamento específico sobre o regime especial. Esse do servidor atual optante, que faça a opção e que terá direito também ao regime especial. Quem paga essa conta será a Previdência Complementar ou a União. Claro que como benefício será devido aqui especificamente pela União, mas não há ainda uma previsão legal sobre a incidência, qual é a parcela de incidência, pelo menos é a minha interpretação, não encontrei essa referência em relação ao regime específico, o regime especial propriamente dito. Então, essa é a síntese do regime tributário, ou seja, de custeio mediante repartição da Previdência Complementar, do regime especial e a incidência do imposto de renda de pessoa física
mas também a tributação do FUNPRESP, porque não se pode esquecer disso. Se houver uma administração que não se preocupe com vamos dizer, legítimos planejamentos organizacionais, o pagamento dos tributos corretos, não quero falar em planejamento tributário, que pode dar uma ideia esquisita, né? Mas pagar os tributos exatamente quanto eles são devidos, isso afetará sim a boa gestão do órgão, né? Não é um órgão, não é um contribuinte solitário, ele é uma fundação e gera o dinheiro de todos. Passa. Muito bem, então, contribuição previdenciária, esse artigo 4º da Lei 10.887, ele foi revogado e tinha uma incidência sobre a totalidade da base da contribuição. O que nós temos hoje? Faça, por favor. Eu posso ficar, porque aí nem lhe incomodo, nem você... E também não... Você vai bater aqui, né? Muito bem. Então, hoje, a base de cálculo mudou. Não é mais aquela que havia até então, porque é incidente sobre a totalidade da base de contribuição. A totalidade da base de contribuição continuará para aqueles que não fizerem opção pelo novo regime. Para os que optarem, ou para os novos servidores públicos, a parcela da base de contribuição será inteiramente dedutível do imposto de renda. Por quê? Porque ela não é base de cálculo, então não pode ser tributada. Será integralmente deduzida até que não exceder ao limite máximo estabelecido para os regimes de previdência, etc. E aí vem da seguinte forma, né? Excluindo-se da base de contribuição o vencimento né? Uma lista adicionada. Essas eram as que existiam antes e agora foram acrescidas ou modificadas todas essas parcelas. Então, a parcela percebida em decorrência do exercício de cargo de comissão ou de função comissionada ou gratificada, excluída da base de cálculo. Abono de permanência, etc., excluída da base de cálculo. Adicional de férias, adicional noturno, adicional por serviço extraordinário, parcela paga a título de assistência e saúde suplementar, parcela paga a título de assistência pré-escolar, parcela paga a servidor público indicado para integrar conselho ou órgão deliberativo, auxílio moradia, gratificação por encargo de curso ou concurso, etc., gratificação temporária e raio-x. Estas que não estavam no regime anterior como passíveis de exclusão da base de cálculo. Estas são excluídas da base de cálculo. Basta pensar no inciso 8, para mim já é uma grande vantagem para aqueles servidores que estão em cargos comissionados, né? Então vejam, a base de cálculo, ao mesmo tempo que ela se reduz, porque ela cai para o teto, ainda tem essas exclusões todas que foram sugeridas. E a lei endurece com os gestores o tratamento jurídico dos gestores das retenções da contribuição previdenciária. De fato, a lei criou aqui um critério de responsabilização muito forte. A partir de agora, a não retenção das contribuições, sujeito responsável às penalidades, às sanções, né, administrativas e penais. Então, caso o órgão público não observe o disposto desse parágrafo 3º, obviamente a Receita Federal formalizará, enfim, representação aos órgãos competentes e lavrará o respectivo auto de infração. Mas o importante aqui é a preocupação sobre os gestores quanto ao dever de retenção que, a partir da Lei 12.688 de 2012, tornou-se mais rigoroso, mais severo. Muito bem. Então, ao lado disso, nós temos ainda o regime dos proventos. Ou seja, aqueles que já estão aposentados, sujeitos à tributação, pelo regime anterior, sim. No volume ordinário que já persiste. No caso da opção, não. O teto será isento, como sempre foi. O teto, até o limite do teto é isento. E o regime especial do regime próprio, obviamente, como eu disse há pouco, não há uma regra expressa que estabeleça a forma, aí se haverá ou não tributação por esses 11%. Em breve deve haver, já foi o encerrando. E os benefícios do fundo de pensão, tratamento de regime privado, somente imposto de renda de pessoa física. Então, já seguindo para a conclusão, temos aí no imposto de renda de pessoa física dois modelos.
O modelo é baseado na isenção durante o período de acumulação, as contribuições para a Previdência efetuada ao longo do período de acumulação, as contribuições privadas, individuais, para o modelo, geram o direito de dedução e essas deduções serão levadas à declaração de imposto de renda de pessoa física. E um diferimento da tributação só para o momento do resgate. E aí, obviamente, na base de cálculos, teremos o valor do principal e todos os rendimentos acrescidos. E nessa hora, para tanto, o contribuinte deve fazer uma opção entre o regime progressivo, esse de 15, 27,5, ou aquele do RET, do regime regressivo de tributação, de 35% a 10% da Lei 11.053. Então, os limites de dedução, eu vou deixar com os senhores essa transparência, enfim, essas transparências, vocês podem ver aqui, o artigo 11 define claramente quais são essas deduções relativas, o limite 12%, mas o que importa é que durante o período de acumulação não há tributação sobre as contribuições para a Previdência. Elas serão dedutíveis, inclusive, do imposto de renda individual de cada um dos servidores. Ao mesmo tempo também, no diferimento para a tributação, obviamente, isso nos leva a essa outra preocupação da Lei 11.053, que é a tributação máxima de 35% a quem fizer resgates em até 2 anos, 30% para recursos com prazo de acumulação entre 2 e 4, etc., até chegar a 10 anos. A partir de 10 anos, a alíquota cai a 10% e torna-se a alíquota uniforme para qualquer resgate ou benefício, não importa o que. Qualquer benefício pago, salvo as exclusões legais de isenção, benefício por morte, etc., ou invalidez, todos os demais são tributados à base de 10%. O direito de resgate, obviamente, é um direito legítimo, qualquer um pode fazer o seu resgate, está previsto em lei, não é proibido fazer resgate, se o servidor entender, em um certo momento, quero resgatar a minha previdência, pode, é um direito que está assegurado em lei, desde que o faça dentro dos critérios legais, né? Mas lembre-se do IR-fonte no resgate. Até 10 anos, talvez não seja interessante por causa daquelas alíquotas regressivas de 35% até 10%. Muito bem. As jurisprudências são a confirmação e das isenções são os seguros recebidos de entidade de previdência privada decorrente de morte ou invalidez permanente e aquelas pagas pelos empregadores relativos ao programa de previdência privada que são isentos, como já falei há pouco. Tudo bem, desculpem a pressa, mas eu acho que o sistema tributário interfere de algum modo nessa decisão. É importantíssimo, agradeço à doutora Meire aqui pelo honroso convite, ao doutor Delúbio aqui pela paciência, e também, como disseram os meus colegas queridos aí, antecessores, fico à disposição para quaisquer questionamentos. Muito obrigado a todos.